Já está. Bem, então vou começar por tomar a palavra. Quero agradecer a todos os palestrantes, também agradecer a todos os presentes e especialmente agradecer à organização, às minhas colegas Inês Costa Pereira e Francisca Feiteira, sem o qual isto não seria possível. Este evento faz parte das atividades da ACSA, Associação Alimentar Cidades Sustentáveis. A ACSA é uma associação fundada formalmente em novembro de 2022, mas que já existe desde 2018, materializada num Google Group, e tem como visão um sistema alimentar que funcione para todos e todas. Para isso, desenvolvemos tarefas que se integram em 5 eixos estratégicos. O primeiro eixo, a promoção de uma visão holística dos sistemas alimentares. O segundo, sensibilização e capacitação para os sistemas alimentares sustentáveis, e este webinar insere-se nestes 2 eixos estratégicos. A criação e disseminação de conhecimento, networking e comunicação e, por fim, a gestão interna de recursos. Gostaríamos muito que se envolvam nas nossas atividades, como esta, dinamizada pelo Grupo de Trabalho Governança, Políticas Estratégicas, e as outras dinamizadas pelo Grupo de Trabalho Iniciativas para a Transição Territorial Alimentar. Fica aqui o desafio para se juntarem a nós, e brevemente disseminarei no chat os contactos, mas fica também o desafio para se tornarem associados da nossa associação. Este webinar, intitulado Alimentação e Saúde, Políticas Públicas Intersectoriais, que potencialidades e desafios, pretende responder ao nosso desiderato de promoção de uma visão holística dos sistemas alimentares. Temos ainda não temos, um grupo de trabalho que trabalhe de forma permanente esta relevante conexão, e fica aqui o desafio, e por isso o nosso ponto de entrada será as políticas públicas. Desafiamos os palestrantes a refletir sobre como se cruzam as políticas de alimentação e saúde com as restantes políticas do sistema alimentar, por exemplo, com a produção local, com o desperdício, com as alterações climáticas, com a insegurança alimentar ou com as políticas de inclusão social. Pedimos-lhes alguns exemplos práticos. Perguntamos o que é que pode ser feito para que esta articulação existe e, caso ela exista, como é que ela está a ser feita e como se concretiza. Além dos palestrantes aqui presentes, a quem mais uma vez reforço o meu agradecimento, desafiámos a doutora Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que declinou delicadamente por impossibilidade de agenda. Discutir a ligação entre a alimentação e saúde é relevante. Este tem sido o ponto de entrada de um conjunto significativo de estratégias, e aqui queria realçar, por exemplo, a estratégia recentemente aprovada e apresentada pelo Mayor de Nova Iorque, em que a alimentação e a reformulação das dietas alimentares está a ser integrada nos hospitais, numa tentativa de resolver problemas como a obesidade ou os diabetes. Em Portugal, de acordo com a publicação Boas Práticas em Alimentação e Autarquias, coordenado pela Faculdade de Ciências e Nutrição da Universidade do Porto, em 2019, 40 das 50 iniciativas documentadas têm como tema a dieta sustentável e nutrição. Há também uma outra publicação que foi coordenada pelo Alimentar Cidades Sustentáveis, onde esta presença desta dimensão é menos relevante, estando representada apenas em 8 das 46 iniciativas. Por tudo isto, este tema é extremamente necessário e é importante referir. Queria ainda citar o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, na sua reformulação 2022-30, da responsabilidade da Direção-Geral de Saúde. Refere-se, no seu eixo estratégico número 5, que é preciso integrar e articular para uma ação que coloque a alimentação saudável em todas as políticas e que envolva toda a sociedade. Sublinha-se ainda a necessidade de dinamizar a articulação integrada com outros setores, nomeadamente da agricultura, da economia, do ambiente, da educação, da segurança social e com as autarquias, e também a articulação com outras estratégias e programas nacionais e internacionais existentes, nomeadamente a Agenda para a Inovação para a Agricultura 2030,
projeto Terra Futura. Da nossa parte, não podíamos estar mais em concordância com este desiderato, mas falta, na nossa opinião, saber como é que esta articulação vai ser concretizada. O programa é omisso em relação aos indicadores de concretização desta articulação com outras políticas públicas ou com outros planos e projetos. Por tudo isto, este tema é relevante e oportuno. Estamos certos de que a intervenção dos nossos palestrantes e o debate que se vai seguir nos ajudará a perceber como tal pode ser concretizado. Obrigado a todos e todas, obrigada mais uma vez aos palestrantes por aceitarem este desafio e passo a palavra às minhas colegas Inês e Francisca. Muito obrigada, Cecília. Então, vamos passar a palavra à Inês Garcia, que é assessora técnica na Associação Portuguesa de Nutrição, que irá fazer a sua apresentação. Inês? Bom dia. Conseguem ver a minha tela? Sim? Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar o painel de palestrantes, todos aqueles que nos seguem, agradecer o convite que foi endereçado à Associação Portuguesa de Nutrição e felicitá-los pela organização desta iniciativa que em parte promove a partilha de conhecimento e também o debate. Creio que não está a passar. Agora sim. Portanto, começo por me apresentar. Chamo-me Inês Garcia, sou nutricionista, assessora técnica na Associação Portuguesa de Nutrição, que é uma associação privada sem fins lucrativos, de cariz técnico-científico, que visa dar resposta às necessidades e interesses profissionais e técnico-científicos dos seus associados, bem como promover as ciências ligadas à alimentação e nutrição em Portugal. Relativamente às atividades técnico-científicas, portanto, realizadas pela APN, destaca a produção de materiais técnico-científicos, o desenvolvimento de programas comunitários de sensibilização e de informação de profissionais, bem como da comunidade em geral, a publicação da Ata Portuguesa de Nutrição, a nossa revista de índole profissional e científica indexada, a realização de formação por meio de cursos de atualização profissional, e neste campo importa referir que a Associação Portuguesa de Nutrição é uma entidade formadora de referência e também e certificada, e também a organização de eventos científicos, dos quais destaco o Congresso de Nutrição e Alimentação, que se concretiza anualmente. Deixo aqui o nosso site para que, caso tenham interesse em conhecer com mais detalhe algumas das nossas ações e iniciativas, convido-vos então a consultar. Vou começar por fazer, como ponto de partida para a minha apresentação, um breve retrato da alimentação e saúde em Portugal. Segundo o estudo Global Burden Disease, em 2019, os hábitos alimentares inadequados foram considerados o quinto fator de risco modificável responsável pela perda de anos de vida saudável. A par, portanto, da perda de qualidade de vida, mortalidade prematura que estes hábitos alimentares inadequados estão associados, eles são considerados uma das principais causas evitáveis de doenças crónicas não transmissíveis, das quais podemos destacar a obesidade, a diabetes mellitus tipo 2, doenças cerebrocardiovasculares, por exemplo. E neste sentido destaca a obesidade, porque é considerado um problema de saúde pública, tanto a nível global como a nível nacional, sendo que a obesidade só por si já é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças. Dados do Inquérito Alimentar Nacional de Atividade Física, que remetem para o período temporal 2015 a 2016, referem que a prevalência nacional da obesidade à data era de 22,3% e a prevalência nacional de pré-obesidade de 34,8%, o que significa que mais de metade da população portuguesa tinha excesso de peso, considerando pré-obesidade e obesidade. Relativamente à prevalência de excesso de peso e obesidades infantis, segundo a Quinta Ronda COSI Portugal 2019, entre 2008 e 2019 verificou-se que houve uma diminuição da prevalência da obesidade e excesso de peso infantis, que eram resultados animadores, reflexo do trabalho conduzido por diversos profissionais neste sentido da educação alimentar. Contudo, a mais recente ronda do COSI Portugal revelou que entre 2019 e 2022 a prevalência da obesidade e excesso de peso infantis aumentaram, em parte devido ao impacto da pandemia Covid-19 na modulação dos hábitos alimentares
e também atividade física das crianças. E aqui estamos a considerar crianças em idade escolar entre os 6 e os 8 anos. Neste sentido, este contexto epidemiológico reforça a necessidade de se intensificar as ações e também políticas públicas no sentido de reduzir esta carga de doença. Em parte, os sistemas alimentares têm contribuído para esta disseminação de padrões alimentares inadequados e, por consequência, portanto, doenças crónicas não transmissíveis devido à proliferação de produtos alimentares pouco interessantes do ponto de vista nutricional, altamente processados. Então, importa conhecer e importa compreender o conceito de sistemas alimentares. Portanto, quando falamos em sistemas alimentares, estamos a considerar um conjunto de atividades, desde a produção até ao consumo, ao consumidor, a todos os elementos que estão implicados nestas mesmas atividades, bem como os resultados que advêm destas atividades, do ponto de vista socioeconómico e ambiental. E importa também fazer um enquadramento, ou seja, estamos a falar de sistemas alimentares a que nível? A um nível global, nacional, regional ou local. De acordo com a literatura científica, existe uma profunda inter-relação entre os sistemas alimentares, o ambiente e a saúde. Sendo que quando estamos na presença, que é o que se verifica a nível global, de sistemas alimentares disfuncionais, acabam por haver impactos, nomeadamente a nível ambiental, instigando as alterações climáticas, em parte relacionadas com a emissão de gases com efeito de estufa, a perda de biodiversidade, e aqui os sistemas alimentares são responsáveis entre 25% a 30% do total de emissão de gases com efeito de estufa, bem como sabemos que ao longo de toda a cadeia de abastecimento alimentar, todas as fases podem ter impacto no ambiente, nomeadamente através da perda e desperdícios alimentares, que são um problema sério que merece a nossa atenção. Por outro lado, da mesma forma que os sistemas alimentares impactam o ambiente, também as alterações climáticas terão impacto nos sistemas alimentares e na saúde pública, como, por exemplo, através da promoção de ambientes de insegurança alimentar, através da promoção de doenças transmitidas por vetores e, por exemplo, pela água, e também através da geração de eventos ambientais extremos e catástrofes naturais. Então, neste contexto, importa e é premente haver uma transição para sistemas alimentares sustentáveis. É premente e urgente que haja esta transição. E o que é que se entende por sistemas alimentares sustentáveis? São sistemas que vão assegurar a segurança alimentar e também a nutrição para todos, para as gerações presentes, sem comprometer as bases económicas, sociais e ambientais necessárias para salvaguardar também a segurança alimentar e a nutrição das gerações futuras. E quando falamos em sistemas alimentares sustentáveis, é importante termos presentes alguns princípios, nomeadamente a preferência por circuitos curtos de distribuição, a valorização da produção local, o respeito pela sazonalidade, bem como a integração do conceito de economia circular com vista a criar valor acrescentado a produtos e serviços. Então, como é que nós podemos transitar para sistemas alimentares sustentáveis, para uma alimentação sustentável? Como é que passamos da conceptualização para a sua implementação? Trago uma figura que foi retirada de um artigo científico recente e que acho que ajuda neste processo de compreensão. Portanto, este estudo reuniu um conjunto de especialistas de diferentes áreas do saber, com vista a chegar a um consenso sobre a transição para sistemas alimentares sustentáveis. E através desta figura conseguimos perceber os fatores que estão implicados, quer na fase de conceptualização e implementação necessárias para haver esta transição. Conseguimos perceber que quando falamos em conceptualização temos de pensar no problema, que neste caso são os desafios complexos do sistema alimentar, nas necessidades, nesta necessidade de mudança do sistema alimentar e dos padrões alimentares. E quando falamos de implementação, quais são as soluções, as ferramentas, as ações, os apoios necessários para alcançar este objetivo comum, bem como pensarmos no caminho, ou seja, quais são os obstáculos, os facilitadores, os desafios inerentes a este processo de implementação. No centro desta figura conseguimos perceber as interconexões que existem dentro do sistema alimentar e que são importantes de serem analisadas com vista a conseguirmos alcançar estes sistemas alimentares sustentáveis. Creio que este esquema é uma abordagem interessante de ser adotada na formulação de políticas públicas que pretendam alcançar este fim, isto é, a promoção para um sistema alimentar sustentável. Mas importa referir que, quando falamos em políticas públicas, um dos pilares essenciais para se alcançar este objetivo comum é, sem dúvida, a colaboração.
isto é, a promoção de uma articulação intersetorial, sistémica, construtiva, orientada, que envolva diferentes stakeholders, e aqui podemos estar a considerar operadores económicos, decisores políticos, a comunidade académica, científica, a sociedade civil, com vista a dar resposta aos desafios complexos que enfrentamos no sistema alimentar e que têm vindo a ser agravados, em parte, pelo crescimento demográfico, pela pandemia Covid-19, bem como, por exemplo, pelos conflitos contínuos da guerra da Ucrânia e Rússia e a inflação dos preços a que assistimos atualmente. A Associação Portuguesa de Nutrição tem tentado, ao longo destes anos, dar resposta também a este objetivo comum, sempre tendo como base o conhecimento desta profunda inter-relação entre a alimentação, o ambiente e a saúde, bem como as políticas nacionais e internacionais vigentes. E neste sentido destaco o Programa de Sensibilização e Informação sobre Sustentabilidade Alimentar, o Programa da LIPOR Dose Certa, bem como a promoção da dieta mediterrânea. Começando por falar, muito sumariamente, sobre o Programa sobre Sustentabilidade Alimentar, portanto, ele encontra-se em curso desde 2017 e tem como finalidade consciencializar e sensibilizar profissionais da área das ciências da nutrição, bem como a comunidade em geral, para estas matérias relacionadas com a sustentabilidade alimentar. Está assente em políticas internacionais, nos eixos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, bem como vai de encontro a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. No âmbito deste programa, a Associação Portuguesa de Nutrição tem desenvolvido diversos materiais técnico-científicos e informativos, bem como realizado várias atividades, das quais eu posso destacar o 16º Congresso de Nutrição e Alimentação, realizado em 2017, que tinha, o seu tema central era precisamente a sustentabilidade alimentar, a dinamização de um ciclo de conferências sobre sustentabilidade alimentar, a dinamização de sessões nos ministérios e instituições de ensino superior, e aqui o objetivo era gerar momentos de reflexão conjunta e de debate, de forma a sensibilizar as entidades governativas, bem como futuros nutricionistas, para esta temática da sustentabilidade alimentar, e também a criação do projeto Sustentabilizar o Futuro através da Alimentação, um projeto de educação para a sustentabilidade alimentar. Um projeto ou 12º anos, que visa então aumentar a reflexão, a consciencialização, o conhecimento sobre sustentabilidade ambiental, promovendo aqui ambientes alimentares salutares, bem como estimular a literacia alimentar sobre estas matérias da sustentabilidade alimentar, promover escolhas alimentares mais sustentáveis. Também no âmbito deste projeto têm sido desenvolvidos diversos recursos didáticos adaptados ao ensino secundário, sendo que aqui importa referir que estes recursos são utilizados e aplicados no contexto de cada escola e no contexto de sala de aula pelo próprio docente, e através destes materiais disponibilizados acabamos também por promover a capacitação dos docentes. Destaca então o documentário Sustainable Eating, que é um documentário de uma fundação espanhola de nutrição e que foi traduzido pela Associação Portuguesa de Nutrição e que aqui é usado como um dos pilares nesta estratégia de sensibilização. O manual do professor, que é composto por um conjunto de 30 atividades e respectivas propostas de resolução com vista a serem replicadas pelos docentes no seu contexto de sala de aula. Portanto, a elaboração de um cartaz de sensibilização a ser afixado nas escolas que aderem ao nosso projeto, bem como também a distribuição por as diversas escolas do país de uma brochura de apresentação do projeto. Outro programa que a Associação Portuguesa de Nutrição é parceira é o programa Dose Certa da LIPOR. É, portanto, um projeto, um programa que se destina aos estabelecimentos de restauração, é o seu grupo-alvo, e aqui estamos a falar, por exemplo, de cantinas, restaurantes, hotéis, e o objetivo é promover a adoção de uma alimentação saudável, ou a promoção de uma alimentação sustentável e também gerar aqui uma certa sensibilidade e capacitar e sensibilizar e consciencializar, portanto, os parceiros para a necessidade de haver uma redução do desperdício alimentar nesta fase da cadeia de abastecimento alimentar. E qual é que é a intervenção da LIPOR e da Associação Portuguesa de Nutrição? A LIPOR, numa fase inicial, faz um diagnóstico da realidade de cada unidade e estima o desperdício alimentar edível e não edível de cada unidade e faz-nos chegar também um relatório, e é a partir desse relatório que nós elaboramos uma sessão de formação em que identificamos as causas do desperdício e tentamos apresentar um conjunto de estratégias e de soluções para o minimizar.
Numa fase posterior, a LIPOR repete a avaliação, ou seja, esta estimativa do desperdício alimentar, para ver então o efeito, o impacto desta intervenção. Por último, então, reforço que a Associação Portuguesa de Nutrição, desde sempre se tem assumido como uma entidade promotora da dieta mediterrânica, por considerar e ver o potencial neste modelo cultural para uma transição, para um sistema alimentar sustentável, e neste ano em que se comemora os 10 anos de extinção pela Unesco da dieta mediterrânica como património cultural e material da humanidade, temos desenvolvido um conjunto de materiais técnico-científicos, desde o lançamento do e-book Dieta Mediterrânica ao benefício da complementaridade, o desenvolvimento de uma brochura que integra os conceitos que estão presentes neste e-book e também a promoção deste modelo cultural, tanto nas nossas redes sociais, em eventos em que marcamos de presença de cariz técnico-científico, bem como através de formação não certificada. Muito obrigada e deixo os nossos contactos caso nos queiram endereçar alguma questão em particular. Muito obrigada. Muito obrigada, e eu queria só relembrar, nós vamos ter um debate que vai acontecer depois das 3 intervenções, mas se tiverem alguma dúvida específica da apresentação da doutora Inês, podem fazê-lo agora, mas peço que seja algo muito específico à apresentação dela, porque o debate em si acontece no final. Podem fazê-lo pelo chat ou podem só abrir o microfone e falar. Então, não havendo assim nenhuma pergunta específica, guardamos-nos todos assim para o período de debate. Eu peço então à Catarina Vasconcelos, que é especialista em saúde e bem-estar e gestora de projeto do Food for Sustainability, para nos falar aqui sobre a RNAIS. Muito obrigada. Só ter a certeza que já estão a ver o meu ecrã, mas ainda não está em modo de partilha, vejam. Não. Agora está. Ok, boa. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, ainda por cima para falar de um tema tão interessante e pertinente, que espero conseguir trazer aqui alguns tópicos depois para discussão, que lá está, em 15 minutos poderiam ser 15 horas, por isso ainda bem que temos aqui a parte de discussão. Eu sou Catarina Vasconcelos, faço parte aqui do Food for Sustainability Collab, é uma entidade que coordena então aqui este projeto da Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável. Eu sou nutricionista, licenciada em Dietética e Nutrição, mestra em Política Alimentar e aqui no F4S faço parte aqui de uma equipa multidisciplinar e estou responsável essencialmente pelos projetos relacionados com alimentação, nutrição, saúde pública e consumo alimentar sustentável. Falando aqui um bocadinho do que é o Collab, o Food for Sustainability, para quem não conhece ainda, é um laboratório colaborativo, uma entidade privada sem fins lucrativos, que é considerado uma estrutura do sistema científico e tecnológico, em que o objetivo é fazer aqui a transferência de conhecimento entre a academia e depois aqui o mercado, as empresas, especificamente aqui neste setor da alimentação sustentável e aqui o setor produtivo. Estamos localizados no município de Idenha Nova e temos aqui uma agenda própria, portanto, essencialmente, desenvolvemos atividades, projetos, serviços relacionados com estes 5 pilares, portanto, economia circular, agricultura sustentável, capital natural, alimentação, nutrição e saúde, aquela que eu me dedico mais tempo, empreendedorismo e capacitação. Portanto, a nossa atividade assenta aqui em 3 eixos, atividades de investigação e desenvolvimento, candidaturas a financiamentos competitivos, projetos de colaboração, disseminação. Depois temos as atividades de transferência de conhecimento, em que essencialmente através de demonstradores, projetos pilotos, fazemos aqui a intervenção e partilhamos, testamos novas abordagens aqui, mais relacionadas aqui com a agricultura. E depois, finalmente, a parte de serviços, em que entregamos serviços diferenciados que pretendem aqui responder aos desafios identificados pelos associados e outras empresas, instituições, entidades. Portanto, o que nos traz aqui hoje? Desculpa, que não está aqui a funcionar. Ok, desculpa. Pronto, trouxe aqui alguns tópicos para organizar a minha apresentação. Depois podemos explorar um bocadinho melhor no final.
Mas basicamente, falando aqui essencialmente de alimentação e saúde, que políticas públicas existem? E a Inês fez aqui um contexto muito interessante de porque é que elas são necessárias, não é? E alguns exemplos interessantes também, mas quando falamos em políticas de alimentação e de saúde, estamos a falar de ações que pretendem aqui melhorar o estado nutricional, a promoção da saúde da população. E, portanto, podemos encontrar aqui uma data de instrumentos, planos, estratégias que têm exatamente esse fim. Portanto, recomendações alimentares e nutricionais, regulamentação do que é que deve ser oferecido, o que é recomendado, permitido para oferecer em meio escolar ou outros espaços públicos, oferta alimentar, planeamento e ordenamento do território, reformulação dos produtos alimentares, rotulagem alimentar, tudo tem específico em relação ao marketing alimentar, e se calhar não tão intuitivo, mas aqui também é importante, aqui os acordos comerciais e investimento, políticas de preço e investimento, são aqui também instrumentos que promovem o acesso aqui a alimentos e regulam aqui qual é o objetivo final de aceder a alimentos nutritivos que promovam o estado, melhorem o estado nutricional da população. Estes instrumentos podem ter várias jurisdições, portanto, podemos ter orientações internacionais, programas nacionais, planos e estratégias regionais municipais. Trago aqui alguns exemplos, por exemplo, a EU for Health, aqui o programa da Comissão Europeia da promoção da saúde, e aqui quais é que são as diretrizes em relação à saúde que a Comissão Europeia tem agora em agenda. O tão conhecido e como foi referido aqui pela Cecília, professora Cecília, a promoção da alimentação saudável, portanto o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, e depois de como é que se traduzem estes planos a nível do poder local, do poder regional. Trago aqui um exemplo do Plano Municipal de Saúde do município do Porto. No entanto, estávamos a falar aqui só de alimentação e saúde. Nós sabemos que os desafios que enfrentamos hoje em dia são desafios que têm várias causas, efeitos, resultados, que não afetam só a saúde, mas também outras dimensões. Portanto, quando falamos em políticas intersetoriais e como é que podemos transformar positivamente o nosso sistema alimentar, será claramente necessário compreender esta natureza sistémica dos problemas e desafios que enfrentamos. E temos aqui, a Inês também trouxe aqui vários diagramas de representação do sistema alimentar, mas trago aqui também outros 3 exemplos de uma representação do sistema alimentar que tentam demonstrar aqui a complexidade desta visão integrada e a dinâmica que existe quando falamos em sistema alimentar. Escolhendo aqui este em específico, aqui o esquema da City University of London, já sabemos, e também já falamos noutra apresentação, que aqui a nossa cadeia de abastecimento dos alimentos é composta por diferentes atores que têm diferentes atividades e que estão interligados. Portanto, desde os fatores de produção necessários depois à produção, à distribuição, o transporte, processamento, retalho, serviço de restauração e finalmente o consumo, mas também fechando aqui o ciclo com a gestão dos resíduos e desperdício alimentar, acompanhado aqui da investigação, tecnologia, tudo aquilo que acrescente valor aqui e que acompanhe esta transformação positiva. Será, entretanto, importante, e como estamos a falar aqui de intersectorialidade, se perceber que estes atores, atividades e interligações também estão sob influência de outros macrosistemas. E aqui neste framework, neste exemplo de representação, temos então aqui a governança, a política. Nós estamos sob influência, esta cadeia de abastecimento de alimentos está sob influência de como é que o nosso sistema político funciona. Como é que o nosso continente, país, região, município se organiza e regula as suas atividades. Teremos também claramente a saúde, aquilo que nos traz hoje, através da nutrição, dos padrões alimentares existentes, segurança alimentar, bem-estar. O ambiente, como é que gerimos e utilizamos os nossos recursos. Sociedade, através do sistema educativo, a parte cultural da nossa alimentação, mídia, a sociedade civil, a participação da sociedade civil. E, finalmente, a economia, como é que nós alocamos os recursos, as taxas de emprego, desemprego que existem, os acordos comerciais e investimentos que existem. Portanto, tudo isto influencia a nossa cadeia de abastecimento de alimentos. E quando nós estamos a falar
em instrumentos políticos, políticas intersetoriais, que pretendem então resolver os desafios que temos hoje. É importante este olhar integrado e lente de múltiplas disciplinas, setores, para então avaliarmos o que é que está a acontecer no nosso sistema alimentar e como é que gerimos então este resultado transformador que queremos, gerindo os diferentes compromissos destas diferentes disciplinas. E por isso achei pertinente trazer aqui um conceito, Policy Coherence, que basicamente fala aqui, coerência das políticas em português, que foi um conceito que surgiu, teve origem aqui no desenvolvimento internacional e ganhou força aqui mais na década dos anos 90, como resposta aqui dos governos dos países desenvolvidos às repercussões negativas que as suas políticas internas estavam a ter nas políticas e nos países em desenvolvimento. Portanto, termos aqui um olhar integrado, uma visão integrada sistémica do que é que as minhas políticas influenciam outras políticas, outras jurisdições, outras geografias. E aqui, coerência, coordenação, complementariedade, aqui a regra dos 3 Cs, isto são os 3 Cs delineados no Tratado de Maastricht, em 1992, que foi aqui um dos primeiros documentos que deu origem à base jurídica de cooperação europeia. E sabemos que hoje em dia este conceito de coerência política é então aqui um conceito que determina que deve haver um alinhamento das ações políticas dos diferentes setores, atores, partes interessadas, com a intenção de atingir aqui objetivos comuns. Desde então, este conceito está presente na nossa tão conhecida Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e podemos até encontrar como meta 17.14, que é o objetivo 17, aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. Portanto, abordar aqui os diferentes pilares do desenvolvimento sustentável de forma integrada. Muito bem, portanto, embora esta coerência das políticas, a coerência política, seja aqui uma proposta ideal, como ponto de partida, nós sabemos que na prática, na realidade, isto é um tema complexo, não é? Muito mais complexo do que parece. No conceito ideal, nós queremos o alinhamento, a sinergia, que tudo funcione, que não haja objetivos conflitantes, mas nós sabemos de facto que quando estamos a falar de diferentes setores, claramente falamos de diferentes valores, de diferentes interesses. Estamos a falar de ação política. Portanto, nós podemos ter conflitos quando analisamos aqui numa perspectiva integrada de coerência política, de promoção da coerência política, nós de facto encontramos conflitos normalmente entre valores e interesses em diferentes jurisdições. Por exemplo, aqui a questão de aquilo que é formulado a nível nacional, depois não estar a ser bem cumprido ou não ser a mesma coisa da estratégia a nível local, ou vice-versa. Objetivos e metas que fazem sentido a curto prazo, portanto aqui escalas de tempo, mas depois comprometem o longo prazo. Ou depois também temos aqui a questão de aquilo que é realmente definido e depois aquilo que é implementado, interpretado e operacionalizado versus, ou seja, aquilo que está no papel e aquilo que acontece realmente na prática. Portanto, trazendo esta visão integrada do sistema alimentar que mostrava há pouco, trago aqui alguns exemplos do que é que pode acontecer e quando falamos de incoerência política e quando tentamos perceber aqui quais são os desafios da intersectorialidade no sistema alimentar. Portanto, temos aqui, por exemplo, esforços para reduzir o consumo de bebidas açucaradas e carne. Claramente criam desafios quando estamos a falar dos interesses económicos e podem ser vistos como destruidores de empregos e meios de subsistência dos agricultores. Portanto, aqui um conflito entre a saúde, a economia e a sociedade. Por exemplo, as restrições aos inseticidas e pesticidas como forma de proteção dos polinizadores, como as abelhas, por exemplo, podem ser vistas como limitadoras do potencial económico da agricultura. Ou, por exemplo, quando estamos a falar dos benefícios para a saúde do consumo de pescado, claramente sabemos que existem algumas tensões quando estamos a pensar no estoque sustentável do pescado que existe no mar. Portanto, aqui um conflito entre saúde e ambiente.
Portanto, claramente, nós almejamos, queremos que aconteça, quando falamos em políticas intersetoriais, nós queremos um alinhamento das políticas que afetam o sistema alimentar, com o objetivo de alcançar objetivos de saúde, ambientais, sociais e económicos, mas sabemos que isto é complexo. Mas podemos definir então aqui a coerência das políticas alimentares como, de facto, este alinhamento para garantir que as políticas que são concebidas, que são estruturadas, desenhadas, melhorem o resultado do sistema alimentar e não hajam então estes conflitos e não se prejudiquem uns aos outros. Trouxe aqui alguns exemplos, outra vez aqui dividindo as diferentes jurisdições. Portanto, temos a nossa tão conhecida Agenda com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que já traz aqui um olhar integrado sobre estas temáticas. A estratégia Farm to Fork, que, pronto, pode ter as suas limitações quando estamos aqui a falar na questão de saúde, mas já traz aqui esta visão integrada também do prado ao prato, não é? A estratégia do prado ao prato traz realmente aqui também esta visão mais holística do sistema alimentar, pelo menos em comparação com as que existiam anteriormente. A nível nacional, a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por exemplo, a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável ou a Estratégia Nacional do Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar. E aqui todas estas estratégias foram formuladas por conselhos interministeriais, portanto já inclui aqui pelo menos uma comunicação entre ministérios e definição de metas e objetivos que tenham em atenção estes diferentes setores. E depois aqui um exemplo também já conhecido por todos de alguma inovação, aqui o Programa de Alimentação Escolar Sustentável de Torres Vedras, ou tanto outros como existem também aqui em Inha Nova, por exemplo, em que os municípios, aproveitando depois aqui o aumento de competências que têm depois aqui em relação às refeições escolares, ou por exemplo à saúde, à promoção do bem-estar, conseguem integrar aqui também diferentes setores, diferentes partes e juntando aqui, por exemplo, este programa que também tem atenção, utilizando aqui a ferramenta das compras públicas de alimentos, tanto a parte da produção e cria critérios de sustentabilidade e de saúde ao longo da cadeia. Portanto, trago aqui algumas mensagens, depois também podemos discutir melhor na parte do debate, mas como é que podemos promover então políticas públicas integradas, intersetoriais sinérgicas? Claramente promover uma visão comum, com valores, interesses e metas alinhados. É importante termos uma visão para que todos caminhemos e perceber o que é que está a acontecer, se é em conflito ou não com esta visão. Portanto, esta visão deverá ser a longo prazo, avaliando todas as dimensões do sistema alimentar. Deve envolver todos os atores e entidades relevantes, todos aqueles que identificávamos quando estamos a olhar para o sistema alimentar como um todo, e garantir a colaboração, comunicação entre diferentes níveis de governança. Portanto, aqui as diferentes jurisdições locais, territoriais, nacionais e internacionais. E nesse sentido, trago aqui o exemplo da Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada, aqui um exemplo prático que também podemos considerar aqui uma estratégia integrada como a Agenda 2030 Terra Futura, que é considerar aqui a agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura e alimentação e agroindústria, que também foi aqui desenhada com um conselho interministerial, com representantes do governo dos vários ministérios e que chegou aqui a uma ambição que envolve diferentes destinatários e diferentes pilares, portanto aqui os pilares da sociedade, território, cadeia de valor e Estado. Este projeto da Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada foi aprovado aqui na ótica da alimentação sustentável, no pilar da sociedade, e como podem ver quando vamos olhar para esta agenda, aqui da resolução do Conselho de Ministros, vemos aqui Ups, peço que eu estava a ouvir em duplicado. Vemos aqui, ok, ela é liderada pela DGADR, pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, mas também tem a colaboração na implementação de vários organismos de diferentes setores e, claramente, aqui a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral do Consumidor, o INSA, o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, também estão presentes e também têm uma palavra a dizer aqui
no que será implementado. Portanto, este projeto tem uma parceria grande de 13 parceiros, essencialmente a Food for Sustainability coordena, mas somos aqui um consórcio forte de diferentes entidades, portanto, entidades do sistema científico e tecnológico, GALs, grupos de ação local e associações do setor, e depois PMEs do setor agroalimentar. Essencialmente, os objetivos deste projeto serão promover a mudança de comportamentos para uma alimentação saudável e sustentável, estudar e monitorizar os diferentes fatores que influenciam e fomentam uma boa adesão à dieta mediterrânica e criar aqui uma estrutura de caracterização dos sistemas alimentares territoriais, que apoie aqui na decisão, definição de prioridades de intervenção e promover também aqui o trabalho em rede e articulação institucional, especificamente como ponto de partida aqui das operações que já estão a ocorrer a nível do Plano Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável. O Plano Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável é aqui uma estratégia que decorreu aqui de um aviso do Programa de Desenvolvimento Rural, portanto aqui Ministério de Coesão Territorial, Ministério da Agricultura e Alimentação lançou este desafio principalmente aqui para as GAL, grupos de ação local, que conhecem muito bem o território, coordenarem projetos de sensibilização que têm aqui o objetivo de sensibilizar para temas como a dieta mediterrânica, a alimentação sustentável, o desperdício alimentar, e constrói aqui parcerias com comunidades intermunicipais, portanto as CIMs e parceiros locais. Um tópico interessante aqui deste aviso, estamos muito habituados a ouvir falar que PDRs, temos aqui agricultura, produção, este aviso em específico tinha a obrigação de contratação de um nutricionista, portanto de um profissional de saúde. Aqui um exemplo já de integração na prática, aqui no terreno, de trazer também os profissionais de saúde como nutricionista aqui para o território e para a integração aqui com as GAL dos grupos de ação local. Portanto, neste momento existem 22 projetos aqui ao nível da NUD 3, no nível regional, que estão a trabalhar estes temas, e a Rede Nacional para a Alimentação Equilibrada e Sustentável, identificando os desafios como também já fomos identificando e já conhecemos também a desinformação, os modos de produção insustentáveis, a baixa adesão à dieta mediterrânica, desperdício alimentar, a falta de informação sobre a realidade local, territorial, do sistema alimentar local, a baixa participação dos atores locais na formulação de políticas públicas e baixa cooperação do multiator, decidiu, através aqui de uma abordagem que quer integrar, informar, participar e comunicar, criar uma série de resultados e tem aqui um plano de ação que prevê a criação de um modelo de governança desta rede, incluindo os diferentes atores e diferentes setores para permitir então esta comunicação e cooperação sobre estes tópicos. Criar então um observatório de sistemas alimentares territoriais que pretende caracterizar então os sistemas alimentares locais, territoriais, ao nível de indicadores que dão uma visão integrada do sistema alimentar a nível territorial, e criar ferramentas que acrescentem e que ajudem estas equipas a nível do terreno e as parcerias locais que surgem à volta deste tema. Portanto, rastrear produtos e produtores agroalimentares, claramente, o desenvolvimento de uma aplicação baseada em ciência cidadã que também ajuda a recolher dados sobre a realidade territorial, ferramentas de capacitação diferenciadas e depois aqui, claramente, a campanha de comunicação onde vamos identificar um roadmap de boas práticas e ter uma campanha de comunicação à volta deste tema. Com o objetivo final, claramente, aumentar a adesão à dieta mediterrânica, melhorar a gestão dos recursos, políticas públicas mais informadas com a participação também dos atores locais, ou seja, esta rede também pretende criar esta comunicação, criar esta intersectorialidade e permitir espaços de transferência de conhecimento, de boas práticas, de desafios. Em termos finais, a soberania alimentar dos territórios, claro que sim, e aqui como motor principal a cooperação e trabalho em rede. Portanto, isto foi um projeto que iniciou agora em março de 2023, ainda teremos muitas novidades e claramente convidamos todos aqui da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis a participar. Vamos ter aqui bastantes momentos de debate que podem ser interessantes
para discutir então aqui esta intersectorialidade e políticas públicas intersetoriais. E termino assim, peço que eu não sei se ultrapassei o tempo, mas fica aqui também o meu contacto e deixamos então depois para discussão algum ponto específico. Muito obrigada, Catarina, obrigada pela apresentação. E volto a referir que se tiverem alguma dúvida específica da apresentação da Catarina, peço que façam agora, que coloquem agora as vossas dúvidas, mas o momento de debate será após as 3 intervenções, portanto, apenas usem este momento se tiverem alguma dúvida realmente específica da apresentação da Catarina, senão nós vamos discutir tudo depois da apresentação do Dr. Fernando. Ok, muito obrigada. Então, passamos para a terceira apresentação. Fernando Oliveira e Silva, interno de formação específica no Centro Hospitalar Universitário de São João, que nos vai falar da One Health. Fernando, muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e agradecer o convite à AXA por integrar aqui, de facto, este webinar. O meu nome é Fernando Oliveira e Silva, sou interno de formação específica de doenças infecciosas do 5º ano, portanto, mesmo quase a acabar a especialidade aqui no Hospital de São João. Sou também assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, na componente de doenças infecciosas, e também, desde este ano, que integro aqui o grupo One Health, que é um grupo que neste momento está apenas, integra apenas elementos do serviço de doenças infecciosas, mas estamos a expandir rapidamente para começar também a integrar elementos de outras especialidades e de outras áreas, nomeadamente da medicina veterinária, saúde pública e nutrição. Pronto, só para iniciar então a minha apresentação, explicar aqui rapidamente o conceito One Health. Muitos de vocês já devem estar familiarizados, mas de facto nós criámos este projeto porque este conceito One Health já tem vindo a ser divulgado desde há uns anos para cá, que as políticas que nós temos e ações que temos na saúde animal, plantas e no ambiente têm impacto na saúde humana. E de facto aqui o nosso objetivo seria integrar todos estes componentes para tentarmos estabelecer políticas que se adequam a melhor saúde humana, ambiental e animal. Eu aqui vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, não é? Falar aqui de um bocado mais das componentes médicas deste problema, mas sabemos que 60% dos agentes patogénicos que causam doença em humanos atualmente têm origem em animais, 75% das doenças emergentes têm origem animal, e aqui doenças emergentes é o conceito de umas doenças que surgem, que estavam adormecidas ou que não se conheciam, mas que surgiram com grande impacto na sociedade, e muitas delas têm origem animal. Exemplos assim mais recentes que se suspeita desta origem são a Covid-19 e o monkeypox, por exemplo. E além disso, 80% dos agentes patogénicos são usados em bioterrorismo, têm origem animal. Falando também aqui um bocado da vertente económica, existem 1.000 milhões de pessoas no mundo que vivem com menos de $2 e mais de 75% destas pessoas precisam da agricultura e da criação de gado para sobreviverem. Portanto, de facto, se nós não tivermos políticas uniformizadas que se apliquem a estas práticas, isso vai se repercutir na saúde humana e animal a nível internacional. Além disso, até 2050, estamos à espera que mais de 70% de proteína, a proteína animal seja necessária para alimentar o mundo. Pronto, eu vou puxar então, como tinha dito, um bocado a brasa à minha sardinha. Vou falar aqui de duas componentes: a resistência aos antimicrobianos e a segurança alimentar. E as resistências aos antimicrobianos, eu não sei se têm esta noção, que de facto tem uma mortalidade elevadíssima todos os anos. 1 a 1,5 milhões de pessoas morrem devido a resistências aos antimicrobianos, e isto aqui não tem tendência a desaparecer. Antes, pelo contrário, vai ser um problema que se vai agravar, e estamos à espera que em 2050 10 milhões de pessoas morram anualmente devido a problemas associados à resistência aos antimicrobianos. Portanto,
uma taxa de mortalidade que vai ali aproximar-se das doenças neoplásicas. Isto aqui é muito importante. Porquê? Porque é que eu trago este tema aqui para esta apresentação? Porque tudo isto começa nas práticas animais, ok? Portanto, nós, humanos, utilizamos antibióticos demasiado frequentemente em animais. Isto aqui vai ter um grande impacto na saúde, não só animal, mas também humana, porque ao estarmos a usar antibióticos em animais, vamos estar a selecionar estirpes de micro-organismos resistentes a estes antibióticos. Portanto, depois serão bactérias que serão bem mais difíceis de tratar, vamos ter menos opções, e nós, ao estarmos a consumir carne destes animais que estão colonizados por bactérias multiresistentes, também vamos ficar, nós humanos, colonizados por estas bactérias. Portanto, se tivermos uma infecção por estas bactérias, vai ser muito mais difícil de tratar. Daí a gravidade deste problema, porque ficamos com poucas opções. Além disso, nós sabemos que fezes de animais são muito utilizadas em adubos para culturas na agricultura, portanto também por aqui se podem transmitir estes micro-organismos multiresistentes para outras culturas que nós, humanos, vamos consumir, e também por essa via podemos ficar colonizados por estas bactérias multiresistentes. Isto aqui, quão grave é este problema na Europa e especificamente em Portugal? Nós, de facto, quando aparecem estas estatísticas, nós estamos sempre mal vistos, não é? E aqui na resistência aos antimicrobianos não é muito diferente. Nós usamos, isto aqui é a taxa de utilização de antimicrobianos em animais e em humanos. Em humanos nem estamos assim muito mal, estamos ali no meio da Europa. No entanto, em termos animais, nós somos o 6º pior país da Europa. Nós utilizamos antibióticos em demasia em animais sem necessidade, ok? E já vou falar um bocadinho mais à frente como é que estamos a usar e como é que deveríamos usar na realidade. E, de facto, os países do sul da Europa, principalmente, têm, assim, uma fama pior neste uso de antimicrobianos, mas Portugal é o 6º pior. Sendo que se formos a alguns grupos específicos de antimicrobianos, como são, por exemplo, as polimixinas, muito utilizadas nos animais, nós somos o 2º pior país da Europa. Nós usamos muito este grupo de antibióticos na produção animal. Isto porquê? Porque são antibióticos que, ao contrário dos antibióticos que são utilizados em humanos, muitas vezes os antibióticos para animais não necessitam de receita médica, as pessoas não pedem receita médica, facilmente, se fizerem uma pesquisa online, estão disponíveis para venda em vários sites, portanto é muito fácil ter acesso a estes antimicrobianos e muitos agricultores acabam por comprar para utilizar nos animais. E qual é que é o interesse deste uso de antimicrobianos em animais? Porque é que tanta gente usa os antimicrobianos em animais? Uma das razões é a promoção de crescimento dos animais. Porquê? Porque ao utilizarmos os antimicrobianos, o que vamos estar a fazer é diminuir a flora gastrointestinal, portanto, vamos ter uma menor degradação dos nutrientes pelas bactérias, portanto, os animais vão conseguir absorver mais nutrientes. Isto às vezes pode levar a um aumento do crescimento, às vezes 10% diário, um aumento de 10% superior se utilizarmos antimicrobianos. E muitas pessoas, com o intuito então de terem um maior crescimento dos animais, acabam por utilizar os antimicrobianos. Muitos também se usam para prevenir infecções, portanto têm medo que haja alguma infecção, depois seja disseminada entre animais, e acabam por utilizar estes antimicrobianos, mesmo sem o animal estar doente, para prevenir que fiquem doentes. E depois, de facto, a terceira razão, que deveria ser a única que nos levaria a usar os antibióticos, que é o tratamento das infecções em animais, acaba por ser, se calhar, a menos utilizada, ok? E o que é que isto acaba por resultar? No surgimento, então, destes micro-organismos multiresistentes, que depois, dando infecções em humanos, são muito difíceis de tratar. E que políticas é que temos o que é que podemos fazer, o que é que podemos otimizar, de facto, no tratamento a esta problemática? A Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou um plano global de ação na resistência antimicrobiana, que muitos dos pontos, de facto, referem a esta consciencialização da utilização dos antibióticos em animais, a diminuição dos antibióticos em animais, e, de facto, eles têm aqui algumas recomendações.
eles sugerem fortemente que nós tenhamos uma redução generalizada do uso de todas as classes de antibióticos em animais que estão a ser produzidos para consumo alimentar. Depois falam especificamente nos antibióticos que são utilizados para a promoção de crescimento animal, é para restringir completamente o uso para este fim e também para restringir completamente o uso de antibióticos para prevenção de doenças infecciosas que ainda não foram diagnosticadas. Portanto, no fundo, usar antibióticos em animais é apenas se eles tiverem infecção para os tratar, não com nenhum dos outros intuitos. Existe também, a nível nacional, um plano de combate à resistência aos antimicrobianos, que entre 2019 e 2023, portanto, teríamos vários objetivos a cumprir até este ano. Claro que isto, com o surgimento da pandemia Covid-19, alguns deles puderam ter sido atrasados e vai ser difícil que os cumpram. No entanto, alguns pontos que aborda este plano são a vigilância epidemiológica. Isto aqui também um ponto um bocado com um ponto depois, que é a transparência dos vários países nos dados de uso e resistência aos antimicrobianos. Portanto, é importante que todos os dados de resistência aos antimicrobianos estejam disponíveis, todos os países sejam transparentes na forma em que usam os antimicrobianos. Também devemos ter políticas de regulamentação na prescrição, comercialização e utilização de antimicrobianos. Portanto, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a antibióticos para utilizar nos animais, ok? Devemos ter um acesso restrito, tanto na prescrição, mas também na comercialização, ok? Devia ser necessário receitas médicas também para conseguir obter estes antibióticos para utilizar em animais. Aumentar a sensibilização para esta temática, e uma das formas é trazer, de facto, esta questão do One Health a vários webinars, a cursos, introduzir este conceito em programas de formação de saúde humana e animal, portanto, em cursos de medicina, de enfermagem, medicina veterinária. É muito importante consciencializar as pessoas para isto e também proporcionar meios de investimento na luta contra a resistência aos antimicrobianos. Depois queria-vos também tocar noutro ponto, que é a segurança alimentar, que também já se veio falando um pouco aqui neste webinar, que de facto nós sabemos que a comida, não sendo controlada, estando contaminada, pode causar mais de 200 doenças. Não só doenças do foro infeccioso, mas também doenças devidas à contaminação por substâncias químicas. Entre todas estas doenças, claramente as mais comuns são as doenças entéricas, portanto, doenças associadas a sintomas gastrointestinais, como diarreias, náuseas e vômitos, que podem levar à doença em 550 milhões de pessoas por ano, com 230 mil mortes por ano. Isto tudo porque não existem, de facto, políticas homogeneizadas e dirigidas para esta segurança alimentar. Sabemos que a contaminação da comida pode ocorrer em qualquer altura, não é? Desde a produção primária até ao consumo. Portanto, precisamos, de facto, de políticas de abordagem integrada, multidisciplinar, que abordem todos os pontos, desde a produção primária, transporte, processamento, armazenamento, até à distribuição e ao consumo. Que doenças é que estamos aqui a falar? Só aqui trazer-vos alguns exemplos práticos. Em termos de doenças infecciosas, são dezenas. Eu trago-vos apenas algumas das mais comuns em Portugal. Por exemplo, a salmonelose, que é adquirida muitas vezes pelo consumo de ovos que estão contaminados por salmonela, ou então animais que estão colonizados por salmonela no seu trato gastrointestinal. Portanto, temos que, de facto, ter políticas de muito controle rigoroso na produção tanto de animais como dos seus produtos. Depois temos a brucelose, uma doença muito associada aos países mediterrâneos, onde nós nos incluímos, sendo que esta brucelose vem muitas vezes do consumo de produtos não pasteurizados, tanto do leite como produtos lácteos derivados. Portanto, muito importante também termos políticas de controlo deste processamento dos produtos lácteos.
A listeriose também, que, tal como a brucelose, também pode ocorrer por contaminação de produtos lácteos, mas também contaminação de produtos de charcutaria, muito consumidos em Portugal, os fumados, não é? Portanto, é uma bactéria que resiste facilmente a estes processamentos. E depois, mais recentemente, até temos tido alguns casos de hepatite E pelo consumo de carne de porco mal cozinhada. Claro que isto não se prende só com doenças infecciosas, outras questões importantes é a contaminação e, como temos visto, contaminação com metais pesados, como o mercúrio, muito comum também, temos tido alguns casos destas doenças, e também falar de contaminação por radionucleótidos, agora falando nas guerras que estão a haver a nível internacional, não esquecer também que isto pode ser um produto de contaminação alimentar. E o que é que podemos fazer em termos de políticas, de facto, para ter aqui um controlo desta segurança alimentar? Existe, de facto, um site da Organização Mundial de Saúde, o Codex Alimentários, que já tem várias normas de orientação que se podem aplicar em todas as etapas do processamento alimentar. Mas umas coisas importantes são a vigilância epidemiológica e notificação de doenças de declaração obrigatória. Portanto, todas estas doenças que eu venho falando são importantes ser declaradas, não só por médicos, mas também pela medicina veterinária, em associação também com a saúde pública, para podermos, de facto, parar os surtos o mais precocemente possível. Depois, a padronização de medidas de saúde internacionais em termos de procedimentos de segurança e higiene, e aqui este site que tenho aqui em baixo, de facto, é uma boa fonte para conseguirmos consultar algumas destas medidas. Aplicação de normas de segurança regulamentadas por instituições nacionais e internacionais, e muito importante esta colaboração e interdisciplinariedade, de facto, entre todos os setores, desde o consumo, desde a produção primária até ao consumo, todos os profissionais que estão envolvidos, veterinários, produtores, agricultores, processadores de comidas, distribuidores, importadores e vendedores. De facto, é necessário uma interdisciplinariedade e homogeneização de medidas de controle de todas estas etapas. Pronto, termino assim a minha apresentação. Se tiverem alguma dúvida. Obrigada, Dr. Fernando. Penso que então agora, com as 3 intervenções feitas, podemos dar início à conversa, ao debate, à discussão, e portanto convido-vos a colocarem as vossas questões no site ou então a simplesmente ativarem o microfone e colocarem as vossas perguntas também de forma oral. Deixo ao vosso critério e podem tanto trazer perguntas para a discussão geral como fazer perguntas específicas a cada um dos palestrantes. E portanto temos aqui a mão levantada do Arthur, portanto, força. Sim, olá, bom dia e obrigado pelas intervenções, todas elas muito relevantes. Eu dirigia aqui a minha pergunta ao Dr. Fernando Silva, perguntando se não há, face àquilo que falou, nomeadamente sobre a questão da relação entre a saúde animal e a saúde humana, e naturalmente também a saúde do próprio ambiente em geral, mas fundamentalmente na relação saúde animal, saúde humana, não fará sentido que, e depois também referiu aí na sua intervenção, que serão necessárias mais de 70% de proteína animal adicional para se alimentar o mundo. Eu pergunto se não fará sentido haver, de facto, um estímulo para o maior consumo de proteína vegetal em substituição da proteína animal, tendo certamente em conta que há diferenças nas composições, etc., mas no fundo que as políticas possam trazer um incentivo maior ao consumo de proteína vegetal, que frequentemente pode ser produzida com menos consumo de água, com menos consumo também de outro tipo de fatores, a custos mais baixos,
todos nós sabemos que isso, aliás, está até demonstrado por alguns estudos, que uma dieta com um maior consumo vegetal é também, além de ser uma dieta rica, podendo ser uma dieta rica, é também uma dieta mais económica. Eu perguntava-lhe o que é que pensa sobre isto e também talvez os outros intervenientes possam dizer alguma coisa sobre essa matéria. Obrigado. Eu concordo inteiramente com essa abordagem. Pronto, de facto, isto é uma estimativa apenas desta instituição que, de facto, em 2050, devido ao crescimento da população mundial, e se mantivermos o mesmo consumo de carne até essa altura, vamos necessitar, de facto, mais proteína animal. No entanto, eu concordo inteiramente que devíamos dirigir, de facto, políticas para o aumento do consumo de proteínas de origem vegetal, porque é só vantagens tanto em termos de saúde, tanto em termos de desenvolvimento sustentável, e mesmo em termos de doenças. Há muito menos doenças que podem ser transmitidas por via de consumo de vegetais do que por via de consumo animal. Portanto, eu concordo inteiramente com essa abordagem, sim. Bem, obrigado. Doutor Fernando, então nesse seguimento temos também uma pergunta no chat que acho que vem exatamente ao encontro do que acabou de referir, que diz assim, eu dirigia também a minha pergunta ao Dr. Fernando Silva, que apresentou a saúde animal, mas gostava também de colocar o impacto sobre a saúde vegetal com a produção que incide em químicos, pesticidas, etc. A pergunta vem da Nélia Neves e acredito que ela esteja a querer realmente entender qual é então o impacto de pesticidas, de químicos na saúde dos vegetais, ou enfim, ou na segurança alimentar, na segurança... Vem de encontro, de facto, à questão da segurança alimentar, porque, de facto, se tivermos maior uso de pesticidas, vamos ter claramente um maior risco de doenças por contaminação por estes produtos. Agora, em termos de políticas que podemos fazer para diminuir, de facto, este uso de pesticidas, pronto, talvez assim, algum incentivo governamental com apoios financeiros aos agricultores que consigam fazer um tipo de agricultura mais sustentada, mais natural, sem o uso destes produtos, seria o ideal. Bom, é difícil dizermos só que os agricultores têm que deixar de usar pesticidas, têm que deixar, mas isto tem impacto também para eles, individual, não é? Em termos monetários. Portanto, acho que devia haver, de facto, aqui algum apoios institucionais, governamentais, para este tipo de agricultura. Sim, o tal auxílio ao campo, não é? Porque os agricultores já têm muito, enfim, já lhes requer muito trabalho e muitos riscos associados e, portanto, haver um auxílio é que a transição seja feita em conjunto com eles. Mas, entretanto, a Nélia tem a mão levantada e, portanto, força, pode... Obrigada, Francisca. Bom dia a todos e todas. Eu perguntei também por dois motivos. A primeira é como o Dr. Fernando, peço desculpa, trouxe este impacto sobre a saúde humana. Se existe também estes impactos, eu sei que, por exemplo, na América Latina, etc., existe muito esta correlação entre as pesticidas, químicos que incidem sobre a saúde humana. A nível europeu já temos, se calhar, uma menor informação e também para dar destaque a outras práticas, não é? As práticas biológicas da agroecologia e como é que nós podemos também fazer essa interligação, essa intersetorialidade. Seria interessante também termos este feedback por parte dos especialistas na área da saúde. Sim, pronto. De facto, eu não tenho assim dados europeus relativamente a essas práticas de uma agricultura mais biológica, mas de facto, acho que era importante sabermos isso. Aliás, eu acho que é importante haver uma transparência completa de todos os países e na União Europeia isso facilmente é conseguido e pode ser exigido em termos do uso de produtos químicos na agricultura. Porque, de facto, tem claramente impacto na saúde humana e isso nós sabemos, nomeadamente o uso de metais pesados, o uso de pesticidas, tudo isso vai ter impacto no desenvolvimento de doenças neoplásicas. Portanto, eu acho que devia haver uma transparência de todos os países em como é que isso é usado e a que nível é que isso é usado nas suas práticas agrícolas e haver, pronto, multas eventualmente, assim, ou objetivos a tentar estabelecer para que temos uma agricultura mais biológica.
Posso só acrescentar uma coisa? Não sei se posso intervir sem licença. Claro que sim. Posso? Porque também percebi que se pretende aqui um momento de conversa, não é? Com alguma informalidade e partilha. Dizer que para além das questões dos produtos vegetais, não é? Se calhar aqui também interessaria, fiquei logo aqui a pensar nos transgénicos também, não é? Que implica provavelmente impactos na saúde, que tem a ver com toda esta alteração dos alimentos que comemos, não é? Do ponto de vista químico. E é só adicionar mais esse parênteses. Uhum. Eu vou só ler uma pergunta que está no chat. A pergunta vem de Nair Cunha. Bom dia, o meu nome é Nair Cunha. A minha pergunta dirige-se ao Dr. Fernando. Dr. Fernando, enfim, hoje é consigo. A pergunta é: qual a sua opinião sobre uma nova alternativa de proteína animal, que são os insetos comestíveis, que diz-se na literatura científica promoverem uma produção de proteína animal de boa qualidade e mais sustentável e que ajuda deste modo a mitigar o impacto ambiental na produção das atuais fontes de proteína animal? Sim, eu acho que era, de facto, uma boa alternativa. Agora, é um desafio enorme tentar introduzir isso na população. E acho que é uma coisa que vai ser muito difícil de construir e educar a população nesse aspecto. Acho que era necessário, em termos económicos, um grande investimento em termos de educação populacional para conseguirmos fazer isto. Não digo que não seja possível no futuro, mas acho que ainda estamos bastante longe disso. Mas claramente sim, e como disse, está aprovado, seria uma alternativa à criação de animais de consumo de quinta. Artur Forza, se quiserem intervir, podem simplesmente falar, desde que, enfim, haja aqui algum tipo de organização, mas fiquem à vontade, o objetivo é que seja realmente uma conversa informal. Pois, a questão que eu colocava aqui não é exclusivamente para os oradores, mas também para outros que estão aqui e outras que estão aqui a participar e que sei que alguns conheço, sei que têm formações diversas e até trabalham na área do ensino superior. E a minha questão é sobre, de facto, eu estudei agronomia, não é? Nos anos 70, já faz muito tempo. E, na verdade, estas questões da alimentação, a relação entre agricultura, alimentação e saúde não eram relevantes, não é? Portanto, eu estudei na época em que se falava da utilização dos fitofármacos, é preciso utilizar quanto mais, enfim, não é quanto mais melhor, mas é preciso utilizá-los, etc. E, na verdade, eles tiveram um papel, sem dúvida, no incremento da produção. Mas hoje em dia, com todas estas reflexões, eu pergunto se não faria sentido introduzir nas faculdades de medicina, nas faculdades de agronomia, nas faculdades de ciências veterinárias, etc., disciplinas que focassem exatamente estas questões de uma só saúde e da relação entre a alimentação e a saúde, que na verdade são extremamente subestimadas. E raramente, quando nós vamos, por exemplo, ao médico, não é? Todos nós vamos ao médico, raramente o médico nos aborda a questão da alimentação. Facilmente nos aborda a utilização de fármacos, não é? E se calhar o mesmo acontece com o agrónomo, que facilmente também recomenda ao agricultor a utilização de fitofármacos e até ao veterinário a utilização de antibióticos, mas nunca sem terem, de facto, na sua reflexão, todas estas questões que foram aqui e muito bem colocadas na mesa. Portanto, que reflexos é que esta nossa reflexão poderia ter e deveria ter no currículo de formações como as ciências veterinárias, a agronomia, a medicina humana, etc, etc. Esta é a questão que eu deixo e que sei que estão aqui colegas que têm alguma intervenção nessas áreas, como eu já tive no passado. Desculpem se me permitem começar, eu concordo inteiramente. Aliás, um dos nossos... Só para dizer que, para começar, nós não abordamos, pelo menos na minha altura, em que eu entrei na faculdade em 2010, e nós não temos uma cadeia dedicada à alimentação. Portanto, os médicos sabem muito pouco da alimentação. E, de facto, a única coisa que havia é uma cadeira opcional de alimentação,
que pronto, não faz parte, portanto, do plano obrigatório de um médico saber da alimentação. E isso é um dos grandes desafios que nós estamos a tentar mudar também com o One Health. Nós, para já, estamos a tentar levar o One Health às escolas de ensino básico e secundário, e já levamos a algumas, e estamos a tentar introduzir esse conceito nos mais novos. Também queríamos, no futuro, tentar abordar essa questão no ensino superior. Não sei se vai ser possível. Sei que existem já algumas faculdades que já têm planos para isso. No entanto, para já, que eu saiba, só opcionalmente, pelo menos na Faculdade de Medicina, não posso falar pelos outros, é que existe essa questão da abordagem da alimentação, sim. E agora, obrigada, Dr. Fernando. Agora, a nível de intervenções, acho que podemos começar com o Vítor Lamberto, depois podemos ir para a Inês e por fim, a Elsa. E agora, por fim, a Catarina. Vou colocar no chat a ordem. Bom dia, espero que me ouçam. Ouvem-me? Sim. Sim. Ouvem-me, peço desculpa, eu cheguei só tarde, tive problemas aqui com o computador e tive que socorrer-me do telemóvel. Meu nome é Vítor Lamberto, estou ligado ao movimento Slow Food desde 99 e acompanho estas... E apanhei muito tarde agora, no fim. Mas gostei de ouvir falar-se de facto da saúde do planeta, não é? Que é importante não nos desligarmos disso, não é? Nós estamos neste Berlim azul. Eu, como geólogo, então, tenho sempre esta noção do Berlim azul sobre o qual estamos e temos de ter atenção, ainda por cima uma atividade que é a alimentação, porque todos os dias, em princípio, nos alimentamos e que é uma atividade que tem enorme impacto sobre tudo o que se faz, ainda por cima transporta também esta memória dos sabores, não é? Esta tradição que nos acompanha desde pequenos e que é importante. Mas não é sobre isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que, infelizmente, diz-se que a alimentação não estava no centro, e é verdade. Hoje em dia é mais uma coreografia, mais um teatro, com os show cookings, com os chefs, com as comidas todas, tudo um show-off, não é? Esquecemos da nutrição e eu lembro-me há uns anos atrás de ter feito uma palestra sobre nutrição em que as pessoas simplesmente somavam calorias e eu lhes perguntava-lhes se 1000 calorias de uma vaca bem criada é a mesma coisa que 1000 calorias de uma vaca que sofreu e que foi mal criada, não é? Mal tratada, não é? E, portanto, há uma coisa que a alimentação também tem que ter sempre presente, é o prazer, não é só calorias e nutrientes, mas tem que haver prazer, não é? Prazer, porque a alimentação é um foco de prazer, é essencial na nossa vida, e é ética. E quando estavam aí há pouco a falar de comer mais vegetais, a mim preocupa-me quando nós estamos cada vez mais a caminhar para aquilo que fizemos aos animais, que foi concentrá-los em produções, todos em cima uns dos outros sem verem o sol, e estamos cada vez mais a caminhar também para plantas que nem chegam a ver o sol, nem o sol o sentem, amontoadas em cima das outras. Se é este o futuro, eu não pactuarei com ele, não é? E, portanto, há outra coisa que terá que haver também muita atenção especial, é de facto a recuperação das variedades tradicionais, que é uma mais-valia que nós temos e que temos, quando falamos muitas vezes da boa alimentação, esquecemos que um tomate da região e um tomate de fora, há um conjunto de implicações aqui inerentes a isto, não é? Portanto, não poderemos esquecermos de todas as variedades tradicionais, da biodiversidade, e eu dou sempre este exemplo da grande fome irlandesa no século XIX, meados do século XIX, que toda a gente decidiu comer batata e o que é que aconteceu? É que apareceu uma praga e passou tudo imensa fome e morreram milhões de pessoas. E, portanto, não nos esqueçamos da diversidade, e quando se fala em diversidade, não é só biodiversidade, mas também a diversidade cultural. Pronto, enfim, são estas notas soltas, peço desculpa, mas queria dizer isto, está bem? Obrigado. Obrigada, Vítor. E agora peço que sejamos um bocadinho mais breves, porque ainda temos a intervenção da professora Cecília, portanto, penso que estas 3 pessoas listadas podem intervir, mas depois vamos passar à intervenção da doutora Cecília para podermos terminar. Obrigada. Obrigada, Francisca. É muito breve, é uma pergunta dirigida aos 3, aos nossos 3 oradores, e apegando naquilo que a Catarina apresentou, falando em coerência, coordenação e complementariedade com os 3 trabalhos, todos os projetos que foram apresentados aqui e que trabalham dentro do mesmo chapéu, como é que vocês conseguem ver a coordenação, a coerência e a complementariedade entre o que foi apresentado aqui? Portanto, o que é que vocês, com esta informação que têm agora, dizem sobre estes 3 ciclos? Não sei, se calhar, Catarina, já que estás com a mão no ar, começavas tu. Ok, obrigada, Inês. Claro que sim, eu acho que, pronto, falando aqui de diferentes instituições, não é? Que a Inês a representar a Associação Portuguesa de Nutricionistas,
ali o Dr. Fernando aqui com a visão mais de medicina e do grupo de trabalho do One Health. Eu acho que claramente todas as diretrizes que saem destas diferentes entidades podem ser aqui um motor de comunicação e conversa e de, por exemplo, no meu caso, a Rede Nacional de Alimentação Equilibrada e Sustentável, também aqui a Inês também faz parte, aqui por parte do IPV, nós estamos aqui a integrar diferentes instituições, diferentes associações para termos exatamente esta comunicação integrada e multidisciplinar. Portanto, aqui fica o convite de termos um momento de conversa e perceber como é que podemos realmente aplicar e implementar na prática, nos nossos diferentes níveis de atuação e diferentes públicos de atuação, passar estas mensagens e conseguir então uma ação realmente intersetorial e multidisciplinar para estes objetivos comuns que estamos a falar, da alimentação, da saúde, da sustentabilidade dos nossos sistemas alimentares. E não se calhar passava a palavra aos colegas, mas depois a minha intervenção tinha a ver com o resto, mas passo a palavra, se calhar, à Inês. Obrigada. Pronto, na minha ótica, sem dúvida que ficou patente neste encontro que realmente existe uma interconexão e as políticas de alimentação e saúde se cruzam com as políticas e os desafios dos sistemas alimentares atuais. E no que respeita à articulação em si, eu creio que a articulação intersetorial existe, embora ainda exista espaço para estreitar e fortalecer esta articulação. Têm de ser reunidos esforços neste sentido, porque sem dúvida que só através desta ação conjunta que reúne diferentes saberes, como acabámos de ouvir, há lacunas, nomeadamente lacunas no ensino, porque há cursos que não contemplam todas estas dimensões, a saúde, como foi falado, a agricultura, portanto, os sistemas agrários, a nutrição e a alimentação. Portanto, todas estas temáticas devem ser abordadas, portanto, no contexto do ensino superior, para formar profissionais. Portanto, aqui as políticas intersetoriais também acabam por constituir um veículo de transmissão de uma mensagem uniformizada, também de formação, de capacitação de diferentes profissionais, porque só assim vamos conseguir aumentar o alcance, aumentar a amplitude dos resultados, de certa forma vamos conseguir reduzir custos associados a recursos, em vez de cada um de nós estar a usar os seus próprios recursos, vamos conseguir usar recursos conjuntos, financeiros, económicos, tecnológicos, e portanto esta comunicação, esta articulação é importante para dar uma resposta célere aos desafios que são apresentados diariamente aos sistemas alimentares. Obrigada. Dr. Fernando. Eu posso falar assim muito rapidamente também para não estarmos a prolongar muito mais, mas eu gostei muito das apresentações da Inês e da Catarina. Acho que vou levar também algumas mensagens para casa e até é possível que convidemos para fazer também, mostrar o seu ponto de vista em alguns dos nossos projetos do One Health. Mas sim, gostei muito da abordagem delas, das várias políticas da sustentabilidade alimentar, portanto, sim. Obrigada. Catarina, e se agora quiseres fazer a intervenção em relação à discussão? Eu peço desculpa, creio que A Elsa, exatamente. A Elsa estava posso primeiro. só fazer uma intervenção? Sim, nós vamos conseguir ouvir as intervenções. Eu, antes de mais, congratulo esta organização e cumprimento todos, em especial o meu estimado professor Artur, tenho saudades. Sou nutricionista e gestora hoteleira e este tema de comer bem, com saber e sabor, é uma prática e uma paixão que nutro desde sempre. Contudo, e vejo que muito caminho já foi traçado, agora há uma provocação que teima em permanecer, que é efetivamente a multidisciplinaridade que a sustentabilidade nos exige no terreno, isto é, como nós, especialistas, que estamos interessados em participar ativamente em soluções e perceber esse impacto, onde estamos no terreno. E onde estamos no terreno também envolve, sem dúvida, o ensino superior. Como é que estamos a formar, a capacitar os futuros profissionais que sejam conscientes e empáticos naquilo que a natureza e as pessoas, portanto a sua saúde, One Health, mais do que teoria na prática, se envolvam na solução, porque políticas efetivamente
existem, nacionais, europeias e mais internacionais, contudo, os números que nós temos assustam no que diz respeito à doença das pessoas e do ambiente. E é uma realidade para quando, efetivamente, nós dialogamos, cooperamos e participamos ativamente numa investigação-ação para com as políticas e as estratégias serem efetivamente reais e que traduzam a reversibilidade daquilo que é esta crise emergente que urge tratar. Bem-aja a todos e votos de saúde. Obrigada, Elsa. E já é mesmo a complementar e muito rápido, depois a terminar aqui a sessão. Eu queria só acrescentar e dar aqui alguns exemplos e continuar a conversa. Aqui a questão da capacitação dos profissionais de diferentes áreas de multidisciplinares, diferentes disciplinas. Também o programa recentemente aprovado, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, tem exatamente um desses como objetivos. Portanto, capacitar aqui os profissionais para estas diferentes áreas e convido a todos também depois a explorar um bocadinho melhor o programa, como por exemplo criaram aqui um conjunto de recomendações também para aqui na parte do setor primário aqui da saúde e dos médicos de medicina geral e familiar, aqui recomendações que podem introduzir mais aqui direcionada à questão da alimentação saudável e nutrição, mas pronto, com estas pequenas, estou aqui a dar um exemplo prático, também existe, por exemplo, o referencial de Educação para a Saúde, que foi aqui um trabalho entre a Direção-Geral de Saúde e a Direção-Geral de Educação, que criaram então um referencial, mas lá está, não é obrigatório, os professores adotam se quiserem, para no ensino básico introduzirem temas e como é que os devem introduzir, onde a alimentação, o ambiente, a agricultura também está incluído. Portanto, só aqui trazer 2 exemplos práticos, que depois também posso colocar no chat, só para complementar há pouco a conversa da capacitação. Obrigada. Não sei se a Inês e o Fernando também querem responder à questão. Se o fizerem, peço que seja breve para que conseguimos ainda ouvir a intervenção da Ana Vizinho e depois terminarmos com a professora Cecília. Bom, nós no projeto o ANEL temos de facto vindo a fazer aqui algumas coisas. Uma delas é precisamente chegar às escolas, tanto de ensino básico como secundário. Temos tentado levar e sensibilizar as crianças para este conceito, o que é que podem fazer, esta questão da interligação entre a saúde ambiental, animal e ambiente, a importância disto tudo e que impacto de facto é que eles podem ter. Pronto, outras coisas que temos vindo a fazer é levar também aos cuidados de saúde primários. O médico de família é a primeira pessoa a contactar com o utente, portanto é importante saber e integrar as práticas que esses utentes têm, caso tenham animais, que grande parte da população portuguesa tem, e nas suas práticas alimentares, como é que isso pode ser mudado e que impacto é que pode ter na sua saúde individual. Pronto, e temos outras coisas futuras que também estamos a pensar, nomeadamente projetos na cidade, com intervenção da comunidade, mas pronto, que ainda estão numa fase muito precoce, mas pronto, assim aos poucos e poucos tentar levar este conceito um bocadinho mais longe e sensibilizar as pessoas que de facto estas questões são importantes. Calhar só, então, finalizar dizendo que, como referi na minha apresentação, esta já é uma preocupação da Associação Portuguesa de Nutrição, por isso mesmo temos um programa sobre sustentabilidade alimentar e um projeto precisamente destinado ao ensino secundário e também através de sessões que dinamizamos com o ensino superior, procuramos mesmo isto, ou seja, consciencializar, promover o debate naqueles que serão os futuros nutricionistas. Portanto, promover um bocadinho esta sensibilidade para estas temáticas da sustentabilidade alimentar. Portanto, já é uma preocupação que nós temos e tentamos atuar também a este nível, explorando a sustentabilidade alimentar nos seus 3 pilares, ou seja, tendo aqui uma abordagem também holística. Obrigada. E com isso então passo a palavra à Ana Vizinho, que queria fazer uma nota breve.
Sim, são mesmo notas, não é propriamente uma intervenção, mas não me sentiria bem se não o fizesse. Só para contextualizar, eu venho da EAPN, a EAPN é uma sigla inglesa, quer dizer Rede Europeia Antipobreza, e vem por aí, pelas questões da pobreza, que são as minhas notas. Porque falaram nas 3 comunicações, mas eu achei que foi tímido. É que na segurança alimentar há uma dimensão que não tem só a ver com a qualidade dos alimentos, mas tem a ver com o acesso aos alimentos, e quando falamos nas doenças, e que a Inês falou da obesidade, etc., não são só escolhas erradas, são às vezes as escolhas possíveis, dentro de um limite, uma escala de escolhas às vezes muito limitada, não é? E que, portanto, inclusivamente falaram nos ODS, mas ao falar da alimentação há o segundo ODS, que é acabar com a fome, e portanto falar da alimentação e não falar deste ODS parece-me particularmente importante reforçá-lo, até porque a fome e a insegurança alimentar têm certamente um impacto elevadíssimo na saúde, e acho que ficou muito tímida não ficaria bem comigo própria se não reforçasse, não trouxesse aqui mais ao de cima essa relação entre as duas coisas, e dizer-vos que também diria que há um desafio que se coloca aqui, e aqui tem sobretudo a ver com os grupos mais vulneráveis, que são um conjunto de políticas que têm a ver com o apoio alimentar aos grupos mais vulneráveis, e que muitas vezes ficam à margem destas discussões mais estratégicas, mais avançadas, e muitas vezes acaba por ser a questão do desperdício alimentar, que acaba por ser a grande concentração, e quase emerge nos discursos como é por via do desperdício alimentar que se combate a insegurança alimentar dos mais vulneráveis, e não pode ser por aí, não é? O ODS 2, acabar com a fome, não pode ser unicamente por via do desperdício alimentar. Queria só deixar estas notas. Obrigada e muitos parabéns pela iniciativa. Francisca? Muito obrigada. Então, eu acho que agora podemos ir para a sua intervenção. Vou ser muito rápida, vou agradecer a todos os palestrantes e a todos os presentes. Eu acho que a grande conclusão é que realmente esta articulação entre as políticas teoricamente existe, como foi referido pela Ana Vizinho, falta saber se na prática todos os grupos estão presentes nessa discussão, eu acho que é este gap que é preciso discutir. Outra das grandes conclusões é também, e foi-nos trazida aqui pelo Fernando Silva, é que há áreas em que todos nós temos uma grande ignorância e temos que ser humildes para dizer isso, e isso implica que nós temos que ter dados, temos que ter mais conhecimento, e isso está a ser feito nomeadamente pela Associação Portuguesa de Nutrição, mas depois também temos que ter coerência, como foi referido pela Catarina, coerência, transparência. Será que ela existe? Não estou tão certa que ela existe. Há um grande diferencial entre a teoria, nomeadamente entre as políticas definidas a nível União Europeia, aquilo que se defende como o envolvimento de todos os atores nesta articulação, e ouvir ou escutar todos os atores, e o que na prática existe. De qualquer das maneiras, é este mesmo desiderato do alimentar cidades sustentáveis, cultivar, criar diálogo, e muito obrigada a todos que tornaram isso possível. Depois também concluímos da complexidade destas temáticas. O sistema alimentar é extremamente complexo, tem várias dimensões, estamos sempre a aprender sobre estas questões, uma das quais que saltou aqui em evidência é a falta de currículos disciplinares que inclua todas estas áreas, e isso é uma mudança drástica que tem que se fazer a nível a nível do sistema educacional, e que falta fazer, e que possivelmente cada um de nós que está envolvido tem essa capacidade de mudar este paradigma. Esta mudança tem que ser feita desde o sistema primário ao secundário ao superior, e eu penso que só depois desta mudança no terreno é que nós vamos conseguir políticas públicas mais coerentes e articuladas, porque não podemos exigir aos decisores políticos e aos atores que tenham de uma forma
empírica e orgânica o conhecimento sobre estas dimensões tão complexas do sistema alimentar. Portanto, o desafio e o repto é façamos todos dentro das nossas organizações o possível para alterar este paradigma e para melhorar e capacitar todos os atores para que tenhamos voz ativa nas políticas públicas. E penso que é tudo. Muito obrigada aos meus colegas da organização e a todos vocês, aos palestrantes e aos que estão presentes, e haverá próximos eventos certamente, e contamos também com a vossa participação em futuros eventos, e deixei no chat no início todos os contactos. Por favor, contactem-nos, isto não tem sentido sem a vossa participação, por isso fica o convite para participarem nas atividades da AXA de uma forma mais participada ou apenas como ouvintes. Obrigada a todos e votos de um bom dia e uma alimentação saudável e justa. Obrigada. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigada a todos. Muito obrigada. Pronto, referir só que o webinar então vai ser disponibilizado, estará online, e é isso. Obrigada. 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 Obrigada.